Esse texto ele fala de um cântico, um cântico não somente como aquele cântico de Miriam, depois que o mar se fecha, derrotando todos os inimigos. E a Bíblia diz que Miriam cantou e Miriam dançou. Não é um cântico nesse sentido, é um cântico diferente, porque é um cântico que era entoado não só para lembrar do Mar Vermelho, do maior milagre, mas era um cântico que ele era entoado todas as vezes em que se fazia menção de um milagre, ou seja, Deus promovia um milagre e esse cântico ele mostrava os detalhes de um Deus que promove milagres. Então todas as vezes que esse texto ele era lido ou que ele era cantado, nesse texto vai demonstrar todo o amor de Deus para com os seus. Um Deus que fez milagres, que faz e que ainda há de fazer. Se você entende, diga amém, por favor. Então, tendo tido isso como um cântico, todas as vezes que esse cântico ele era entoado, automaticamente algo sobrenatural acontecia. Então, todas as vezes que o cântico era entoado, algo sobrenatural acontecia. E nós vamos fazer uma análise desse texto. E o versículo 10 diz que achou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos. Uivos são aqueles gemidos provocados pelos lobos. A maioria dos uivos são provocados por lobos. À noite que você ouve, né, em filmes e tal, aqueles gemidos longos provocados pelo lobo. E o texto diz que achou numa terra deserta e no ermo solitário, povoado de uivos, ou seja, de gemidos, um povo. Que povo é esse? O povo de Deus. Eles estavam como, ainda que cercado por muitos, mais solitários, ainda que cercado por muito mais solitários, e gemendo. E aí o Senhor, quando olhou o seu povo solitário e gemendo, disse: bem, eles vão parar de gemer, porque agora eu me apresentarei diante deles. Então todas as vezes que você está vivendo um sofrimento muito grande, existe um Deus que contempla. Ele chega, é certo, na hora dele, não é no teu tempo, não é no meu, é no tempo dele. Mas ele contempla o meu sofrimento, ele vê a minha necessidade, ele vê ele escuta os meus gemidos, ele enxuga as minhas lágrimas. Um Deus que não me permite me sentir só, ainda estando só. Ou ele não me permite me sentindo só, ainda que eu esteja rodeado de pessoas, mas ainda assim me sentindo só. Então ele é um Senhor que cuida. Esse texto, versículo 10, diz que ele rodeou e cuidou e guardou. Quer dizer, ele rodeou, ele cuidou e ele guardou o seu povo como a menina dos seus olhos. Ou seja, antes de eu olhar para qualquer outro, eu olho para você. Antes de eu visualizar qualquer outro, eu visualizo você. Então é quando a gente consegue entender o amor desse Deus, o amor sublime de um Deus que nos tem como a menina dos seus olhos. Aquele Deus que cuida, que guarda, que rodeia, aquele Deus que protege, o Senhor. Então no versículo 10, ele se demonstra para nós como um Deus que cuida, um Deus que me rodeia, um Deus que me guarda, um Deus que me atende, acaba com a minha solidão, acaba com os meus problemas. Um Deus que está comigo, que está contigo. E na quinta-feira nós falamos sobre quebrando o ninho. Hoje nós vamos falar da necessidade que o ninho seja quebrado. Por quê, pastor? Qual a necessidade que o ninho seja quebrado? E aí
claro que isso se volta ao versículo de número 11, aonde nesse mesmo cântico, Deus agora se manifesta, se demonstrando como uma águia. E aí, você sabe que a águia, ela voeja, ela voa acima das nuvens. O voo dela é um voo aonde os seus inimigos têm dificuldade de interceptá-la, de matá-la. Por quê? Porque ela consegue voar alto. E o Senhor, nesse caso aqui, ele se demonstra como a águia que desperta a sua ninhada. Nós falamos sobre isso na quinta-feira, e eu vou precisar falar um pouquinho disso para que a gente possa seguir com a próxima mensagem, que é a mensagem de hoje, agora pela manhã, e à noite eu te convido para estar comigo aqui, porque tem outras revelações, grandes revelações, para poder te dar no culto da noite. Mas esse texto diz que como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Ou seja, depois que essa águia, eu já vou pular uma etapa, ela ensina seus filhotes a voar. A primeira preocupação dela é livrar os seus filhotes do voo baixo, porque no voo baixo, por serem filhotes, eles estão mais suscitos aos predadores. Então a primeira coisa que a águia, ela ensina para a sua ninhada, é que eles podem voar alto. Olha que coisa linda. Ela quer mostrar para os seus filhotes de que se eles estiverem no alto, eles vão ter, ou seja, seus predadores terão dificuldade em poder destruí-las, em poder matá-las, em poder... Você está entendendo? Então, a primeira coisa, ou a primeira preocupação da águia é mostrar para os seus filhotes de que eles podem voar alto. Mas eles olham para a mãe e dizem assim: mas como? Como que nós vamos voar assim tão alto como a senhora voa? E é como se a águia dissesse: vem comigo. E ela, com as suas asas, ela vem impulsionando os seus filhotes a voar alto, a mostrar: olha, se você estiver ligado comigo, nada de baixo vai te atingir. Se você estiver ligado comigo, nada de baixo tem poder contra a tua vida. Quanto mais alto você estiver. E aí tem um segredo, porque, pastor, então como é que eu faço? É através da minha autoestima elevada? É através da minha soberba? É através da minha... Não, no texto e na Bíblia a gente vai aprender que quanto mais profundo você vai, mais alto você chega. Então a águia, ela está demonstrando isso para os seus filhotes. E você sabe que há um processo aqui, e eu quero falar hoje desse processo, mostrando como tema da mensagem a necessidade de que o ninho seja quebrado, e mostrando para você o trabalho dela. Primeiro, ela vai lá e confecciona o ninho. Então, quem confecciona o ninho? A águia. Ela, me ajuda, ela confecciona o ninho. Vai, vamos lá, ela confecciona o ninho. Então o ninho é dela. Você concorda, sim ou não? O ninho de quem é o ninho? De quem confeccionou. De quem é o ninho? De quem confeccionou. É da águia. O ninho é dela. Isso aí precisa ser bem entendido hoje, essa mensagem. O ninho é de quem confeccionou. Ela confecciona o ninho. Eu vou repetir para ficar gravado no teu coração. Ela confecciona o ninho. Dá trabalho. Ela confecciona. E ela vai lá, então faz com que os ovos, eles possam, daquele ovo, ou daqueles ovos, possam surgir, brotar, nascer os seus filhotes. Ela cuida de todas as coisas. Ela confecciona o ninho, eu vou repetir, ela confecciona o ninho. E nós vamos ver que quando ela confecciona o seu ninho e que seus filhotes nascem, ela tem todo um cuidado de alimentar os seus filhotes com bico. Ela voeja, ela busca alimento, e quando ela vem se aproximando, os seus filhotes já estão com a boca aberta, com o bico aberto, esperando ali ela poder depositar o alimento e poder alimentar os seus filhotes. Então ela cuida de tudo.
E os filhotes, eles vão crescendo, eles vão se tornando maiores. A sua penugem, que antes não existia, vai passando a existir. E eles vão sendo alimentados pela águia. E a águia, ela vai lá, ela deposita todo o seu tempo em poder alimentar os seus filhotes. E ela constrói os seus ninhos num penhasco alto. Ou seja, não é em qualquer lugar, é num lugar seguro. Ela vai lá e constrói o seu ninho num lugar seguro, para que quando ela saia de perto dos seus filhotes, nenhum predador entre, chegue. Então nós vamos ver que Deus é perfeito. Ele nesse texto está se assemelhando com a águia. E o texto vai dizer que quando essa águia, esses filhotes começam a amadurecer, que há uma necessidade da mãe despertá-los. Despertar por quê? Despertá-los porque talvez por algum motivo eles estejam dormindo, ou não estejam percebendo qual é o nível, a altitude que Deus quer levá-los. E aí o Senhor precisa despertar os seus filhotes. Ele precisa, como águia, vir sobrevoar e perceber bem, meus filhotes estão dormindo, eu preciso despertá-los. E ela desperta a sua ninhada. E depois de despertar a ninhada, ela voeja, ela voa em volta do seu ninho. Ela voa em volta do ninho que ela construiu, em volta dos filhotes que ela gerou. E ela começa a voar em volta. E ela começa a observar que seus filhotes outrora eram pequenos, mas agora eles cresceram. É tão bom quando Deus olha para a gente e já não nos vê mais como aqueles meninos, como aquelas crianças. É tão bom quando vale na minha vida e na sua. O inverso do que o texto diz na primeira epístola de Paulo à igreja de Corinto, lá no capítulo 3, a partir do versículo 1. Porque às vezes você se vê de um jeito, mas Deus se vê de outro. Eu vou repetir, de repente você está se vendo de um jeito, mas Deus está te vendo de outro. Esse texto diz: eu porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Eu vou ler os outros versículos. Outrora o Senhor olhou para você e como águia te viu como criança. Ele olhou para você e te viu aquele filhotinho que dependia daquele alimento, dependia daquela comida, dependia 100% da águia mãe. E o texto diz eu porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. É quando o Senhor olha para nós e consegue nos ver fora dessa etapa de crianças em Cristo. Você está entendendo? Diga amém. Aí os versículos seguintes vão dizer o seguinte: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podies suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Esse texto o apóstolo Paulo pega a igreja de Corinto e dá uma batida nela, dizendo para vocês se acham espirituais, porém vocês são carnais. Ou seja, vocês estão na etapa de criança, não estão preparados para um alimento sólido. E por isso eu tenho que dar alimento, tenho que dar leite para vocês, porque vocês não estão prontos para um alimento mais sólido. Vocês precisam de leite, porque vocês se importam como carnais. E esse texto aqui começa a aguçar. Essa águia, ela tem prazer em voar, ela tem prazer em rodear. Por quê? Porque ela quer acompanhar o crescimento da sua ninhada. Existe um Deus que tem prazer em acompanhar o meu crescimento, o teu crescimento. Ele quer poder olhar para mim, olhar para você e observar em nós se houve crescimento. Afinal de contas, a penugem cresceu. Afinal de contas, como é que está você? Você que é alimentado pela águia, você que é alimentado pelo Senhor. Eu amo o Salmo 91,
no seu versículo de número 1, ele já começa lindo demais. E esse salmo fala em residir, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Ele vai colocar uma outra versão para a gente, na RC, para que a gente entenda. Diz assim: aquele, me ajuda, aquele que habita, aquele quem? Pergunta, aquele quem, pastor? Aquele é aquele que quer habitar. Quando você quer habitar, você habita. Olha que coisa linda. E habitar significa residir. Repita comigo: habitar significa residir. É diferente quando você mora de aluguel e o proprietário vai lá e pede a casa. É diferente quando você paga um aluguel e de repente você não teve condições de pagar e o proprietário decide te tirar porque você não pagou. Aqui é diferente. Aqui fala que aquele que decide habitar no esconderijo do Altíssimo, esse descansa à sombra do Onipotente. Você está entendendo? Diga amém. É como se a águia dissesse assim: olha, eu preciso cuidar da minha ninhada, eu preciso cuidar dos meus filhotes. Mas essa águia aqui, o representativo dela é o próprio Deus. É o próprio Senhor dizendo assim: sou eu que cuido de vós, sou eu que tenho prazer em te alimentar, sou eu que sobrevoo para ver o teu grau de crescimento, qual o seu nível de crescimento. Sou eu que tenho prazer em tudo isso. E uma águia que me contempla, que sobrevoa, que voeja e consegue analisar qual o meu nível de crescimento. Qual é o meu nível de crescimento? Como que eu cresci? Como que eu estou crescendo? Ela não dá só o alimento, ela me acompanha. Eu vou repetir para você: ela não me dá só o alimento, ela me acompanha. E aí nós vamos ver no texto em que estávamos, no versículo 10, que ela sobrevoa, ela voeja. O primeiro voo dela ao redor é para acompanhar o crescimento da sua ninhada. E quando ela percebe que eles cresceram, é interessante porque às vezes você se vê menos, você se vê inferior, mas existe um Deus que voeja como a águia. Ele, ou a palavra dele, é mais importante que todas as outras palavras. A palavra dele é mais importante que a tua. A palavra dele é mais importante do que aquilo que você sente. A palavra dele é mais importante do que aquilo que você acha. Você se vê filhote, mas ele olha do alto e diz: mas você cresceu. Você se vê pequeno, mas ele olha do alto e diz: não, você é grande, porque você tem a minha semelhança. Você se parece comigo, você é o filhote da águia. Então você é a águia reduzida. Você é o pequeno Cristo na terra. Você está entendendo? Diga amém. Ser cristão é ser pequenos cristos na terra. Cristãos, pequenos cristos na terra. Então eu tenho uma semelhança com o meu Pai. Você está entendendo? Eu tenho uma semelhança com aquele que me gerou, com aquele que me formou. Ele formou o homem à sua imagem e semelhança. Olha o Senhor mostrando como águia, ela olhando, e agora ela voa e admira os seus filhotes. Eles são filhotes, eles estão no ninho, mas eles estão sendo admirados pela águia. Você está entendendo? Diga amém. Eles estão sendo admirados, talvez elogiados, talvez essa águia. E aí, é claro que a utopia, essa águia, ela voeja e ela olha para os filhotes e diz assim: como eu me alegro. Olha aquele ali, olha, ele agora já está saindo do ninho, e ele está estimulando o outro também a sair do ninho. Eu me alegro. E agora a águia observa que os filhotes começam a sair do ninho. Eles começam a sair do ninho porque eles estão num penhasco, num lugar alto. Eles não sabem voar, mas eles já saem do ninho. E ela observa então que eles cresceram, porque eles conseguem sair do ninho. Só que eles sempre voltam para o ninho no final do dia. Eles esperam ainda pelo alimento. Eu amo quando o Senhor pega Josué e diz para ele: olha Josué, tu lembra do maná? Aí Josué diz: Senhor, eu lembro. Senhor, o maná é uma delícia. Era uma especiaria, um tipo de pão mais saboroso que todos que existiram, ou existem, ou vão existir na terra. Era uma especiaria. E o Senhor enviava o maná. O Senhor vira para ele e diz: olha, eu vim aqui para te dizer que o tempo do maná acabou, que agora é tempo de novidades de vida. É tempo de você plantar e você vai comer o que você plantou.
É um novo tempo na tua vida. Essas mensagens é para mostrar para você e falar para você de um novo tempo na sua vida. Essa mensagem é para mostrar para você de que não adianta, você achou que estava bom, mas Deus olhou do alto e diz: não, mas é um novo ciclo na sua vida. Essa mensagem nos desperta para Gênesis, lá no capítulo de número 15. Eu amo o iniciozinho desse versículo de número 15, no versículo 1, do capítulo 15, versículo 1. Você está entendendo? Eu amo, porque o texto diz que depois destes acontecimentos, repita comigo, depois. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, mas eu vim te dizer que depois destes acontecimentos, ou seja, cumpra o acontecimento da atualidade na sua vida, feche um ciclo, combata o bom combate, mas também guarde, persevere, que você possa permanecer no Senhor. Então, depois destes acontecimentos, mas pastor, foram horríveis, foram difíceis, mas Deus não está com você. Deus não esteve com você. Deus não estava com você. Eu estou usando aí, ó. Ele não estava com você. Ele não está com você. Ele não esteve com você. Então, depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão. Então isso é lindo demais, porque mostra para você que depois de um ciclo, Deus começa outro. Quando termina um ciclo na minha vida, começa um outro ciclo na minha vida. E eu preciso findar ciclos, eu preciso terminar. Eu preciso terminar coisas que eu não terminei. Eu declarei que elas foram terminadas, que elas se encerraram, mas elas não foram. E eu preciso terminar, porque depois que eu termino, o Senhor se manifesta outra vez. Isso mostra um Deus que não se manifestava de qualquer maneira. Isso mostra um Senhor que se manifestava depois que os acontecimentos se cumpriam. Então, algumas coisas que para você é dor, para Deus é transformação. Eu vou repetir, porque o Senhor está falando comigo aqui nesse altar. Diga para eles que algumas coisas que eles acham que é dor, para mim é transformação, para mim é lapidação. Você sabe como é que a prata ela é confeccionada? Você sabe quando ela está pronta? Você sabe, ela é levada ao fogo. E você sabe quando que ela não pode passar, ela tem uma medida certa para ser utilizada. É quando aquele que manuseia a prata consegue olhar para ela e se ver num espelho. Sabe, às vezes há essa necessidade, o Senhor virando para nós, dizendo assim: eu preciso que você consiga se ver da forma que você realmente é. Eu preciso que você consiga ver os seus defeitos. Eu consigo que você precisa ver as suas imperfeições. Eu preciso que você consiga ver tudo isso na sua vida. Eu necessito que você veja tudo isso na sua vida, para que você entenda que eu sou o Senhor dela, sou eu que cuido. Agora essa águia, ela sobrevoa, ela vai, ela observa, como diz o texto no Gênesis, que depois desses acontecimentos, ou seja, eles nasceram, eles foram alimentados, a sua penugem cresceu, e isso a águia olhando tudo isso, sobrevoando, ela começa a perceber, no versículo, então a gente volta ao texto, que ela olha e ela observa que agora eles estão prontos. Agora elas estão prontas, os filhotes estão prontos. Mas eles não se acham prontos, mas a águia mãe determinou e disse que eles estão prontos. Mas eles não se veem prontos, mas ela, na sua experiência, diz que eles estão prontos. E eu nunca vi nenhum tipo de animal que tenta matar as suas presas nesse sentido. Alguns precisam ser separados quando nascem, mas logo quando nascem, até que tomem forma. Mas no caso da águia não, ela sobrevoa, ela começa a observar. Ela começa a observar que agora os filhotes saíram do ninho. Ela começa a observar que agora, eu volto a dizer, a sua penugem cresceu. E agora ela precisa fazer um voo diferente. Ela precisa fazer um voo onde ela vai observar se realmente as suas convicções estão certas. Ela precisa fazer um voo agora para observar se o que ela está prestes a fazer está certo. E eu linkei isso no Evangelho de João, quando a Bíblia diz que Jesus
olhando para o lado e vendo se está tudo consumado. O texto no Evangelho diz que Jesus olhou para o lado e ele viu se tudo estava consumado. Olha que coisa linda. Antes, ele olha para o lado, ele procura saber se estava tudo certo. Ele não quer tomar nenhum tipo de decisão que venha de alguma maneira ferir os seus, que venha de alguma maneira corromper, que venha de alguma maneira destruir os seus. Então ele olha para o lado, porque ele tem nele um desejo enorme de estar tomando a decisão certa. E ele, ao olhar para o lado, ele observa que tudo estava consumado. Então ele diz: está consumado. Eu posso entregar o meu espírito ao Senhor, porque está consumado. Essa águia agora voa e ela quer olhar para ver se está tudo no seu devido lugar. Eu vim aqui como instrumento de Deus para falar contigo. Eu quero saber se você está no lugar que o Pai te designou. Eu quero saber se você está na posição que o Pai te colocou. Eu não sei se você compreende isso, mas no Gênesis, lá no capítulo 26, versículo 1 e 2, esse texto mostra que havia fome. Olha, sobrevindo fome, além da primeira vida, nos tempos de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Isaac decide ir a Gerar porque tinha fome no local. Mas de repente um anjo aparece para ele e diz assim: não desças ao Egito, permaneça na terra que eu te disser. Essa águia, ela sobrevoa a sua ninhada. Qual é o objetivo dela agora? Agora ela observa que os seus filhotes já estão fora do ninho. Ela olha e diz: bem, tem uns mais atrevidos, tem uns que estão se deslocando, estão se afastando do ninho, mas eu deixo, eu permito. Eu quero isso, eu quero que eles compreendam isso. Nesse texto do Gênesis, mostra que o Senhor vira a Isaac e diz assim: olha, não desças ao Egito, permaneça na terra que eu te disser. Eu vim aqui te perguntar qual o local que Deus te plantou, qual é a posição que Ele te deu, qual é o local que Ele te quer. Eu vim aqui dizer para você se você está na posição que Ele te colocou, se você está na posição que Ele quer que você esteja, ou se você está fora da posição. A águia está sobrevoando, ela está voejando, e ela está observando se os seus filhotes estão no lugar, na posição que ela decidiu, que ela entende que eles deveriam de estar. Você está compreendendo? Diga amém. Há uma influência agora, porque ela voeja, ela está tentando olhar, está tentando dizer: será que ele entendeu? Será que ela compreendeu? Qual é o lugar que eu tenho para ela? Qual é o lugar que eu tenho para ele? Qual é a posição que eu tenho para ela? Qual é a posição que eu tenho para ele? E ela sobrevoa, ela voeja, e ela procura compreender, e ela tem uma decepção. Ela observa que eles saíram do ninho, mas que quando vai encerrando, pastor, do dia, elas voltam para o ninho. Por quê, pastor? Porque o ninho é confortável. E quando amanhece o dia, com o raiar do sol, ela voeja de novo. Ela observa. E ela chega a uma conclusão: chegou o momento de eu destruir o ninho. Chegou o momento de eu quebrar o ninho. Tema da nossa meditação. Ela entende que existe a necessidade de quebrar o ninho. E ela vai até o ninho que ela construiu. Quem construiu o ninho? A águia. Quem confeccionou? Se ela confeccionou, ela tem direito de destruir. E ela vai até o ninho, ela começa com seu bico a destruir o ninho. E eu falei até na quinta-feira que eu acredito que os filhotes ficam olhando para a águia mãe e fica dizendo: eu não estou entendendo o que ela está fazendo. Ela está destruindo, parece que ela ficou louca.
Existem situações na sua vida que você não está entendendo, mas Deus está dizendo para você agora, para que você saia daqui compreendendo: sou eu que estou nesse negócio. Para de colocar a culpa no diabo. Para de colocar a culpa em trabalhos de macumbaria, porque fizeram trabalhos de macumbaria, de feitiçaria contra a minha vida. Se firma comigo, diz o Senhor, e tu entenderás que sobre a sua tenda não vale encantamentos. Se firma comigo e tu vai entender que eu sou mais forte que todos, que não há nenhum outro Deus além de mim. Se firma comigo que você vai compreender que quando eu digo sim, ninguém pode dizer não. Se firma comigo e tu vai entender que aquilo que eu te dei é teu e ninguém pode tocar. E ela destrói o ninho. Parece loucura. Repita comigo: parece loucura. O ninho está sendo destruído pela própria águia. Mas o Senhor se assemelha a essa águia. Tem a necessidade de quebrar o ninho. Eu vou te dar uma palhinha aqui do que nós vamos também tratar à noite. A Bíblia diz que Elias, o tesbita, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, no versículo 1, mostra um cara que vira para Acabe e diz: olha, não vai chover em meu nome. E não choveu, 3 anos e meio. A gente vê, segundo a minha palavra, diz o texto, a gente vai ver Elias sendo alimentado pelos corvos. A gente vai ver Elias vivendo uma vida com Deus ali no Carmelo, ele derrotando os 450 profetas de Baal. Elias é o profeta da restauração. Elias era o cara da época. Você entende? Elias era o cara. E de repente Jezabel vai lá e intimida ele e diz: olha, eu quero falar aqui a promessa que eu estou fazendo aos meus deuses. Se hoje ainda a cabeça de Elias não estiver na minha mão. Ela faz um juramento aos deuses dela. E ele se amedronta com aquilo. Ele tem medo. E ele resolve fugir. O anjo o alimenta e ele foge. Quando ele está na caverna, o anjo vai lá e o alimenta. E fala com ele: que fazes aqui, Elias? Eu vim falar contigo hoje, que se vê numa condição espiritual, talvez por já ter passado, enfrentado muitas coisas, porque Deus ministrou comigo, falou comigo. Você se vê no nível espiritual mais confortável, porque você sabe enfrentar algumas decisões, algumas coisas na sua vida. E a gente vê Elias, o cara, agora na caverna, sendo alimentado por anjos. Bem amados, eu entendo anjo uma expressão poderosa de Deus, um poderio imenso. Você vai ver que quando Davi levanta o censo, e que durante 3 dias, que não chegou a 3 dias, o Senhor envia um anjo para destruir, matar pessoas. Aquele anjo vem com a espada e ele destrói centenas de milhares de pessoas. A gente vê o anjo corroborando para que o mar vermelho fosse aberto. A gente vê o anjo se manifestando a Isaac, dizendo: Isaac, não desças ao Egito, permaneça na terra que eu te disser. A gente vê o anjo se manifestando de diversas maneiras com Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha. A gente vê o anjo se manifestando com Daniel na cova dos leões. Agora eu estou vendo um anjo se manifestando com Elias, dando pão para ele e água. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sabe por que o anjo tem que dar pão e água? Porque ainda tinha a necessidade
de que algum ninho fosse quebrado. Eu não sei qual é o seu histórico de vida, eu não sei qual é o seu nível de fé, eu não sei se você está achando que essa mensagem é só para novo convertido, mas eu vim dizer para você que essa mensagem é para mim e para você, que existem ninhos que precisam ser quebrados, existem ninhos que precisam ser destruídos. O Senhor olha do alto, envia um anjo. Você imagina, é claro que o anjo não pode questionar o Senhor, mas você imagina se um anjo dissesse: meu Senhor, eu estou acostumado a ir, a guerrear, eu estou acostumado lá com Daniel, a lutar, como diz lá em Daniel 10:10, a partir do versículo 10, você vai ver nesse texto: eu estou acostumado a guerras profundas. Esse texto diz: eis que certa mão me tocou e sacudiu-me, me pôs sobre os meus joelhos a palma das minhas mãos, ou seja, ele ficou de joelhos, e me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, pois eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Olha a manifestação do anjo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o coração a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras, Daniel, é que eu vim. Tu orou e eu vim, tu orou e Deus me enviou. E aí o versículo seguinte diz: mas o principado da Pérsia, do reino da Pérsia, me resistiu por 21 dias. Houve uma batalha no céu, mas veio Miguel, Deus mandou reforço. E aí, para você entender esse texto, nós vamos ter que ir em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 7, para tu entender o que é um anjo, o que é uma batalha, que anjo é esse, que principado é essa. Aí diz: houve peleja, me ajuda, houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, e também pelejaram o dragão aos seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles, e foi expulso. Aí vem legal: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chamava Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra com ele e seus anjos. Sabe, amado, o anjo vem para isso, vem para brigar, vem para guerrear, mas o Senhor também, ele voeja sobre a sua ninhada. Ele observa que eu e você não estamos no nível que ele quer, e ele então, ele precisa quebrar o ninho. Ele precisa quebrar o ninho. Hoje é amanhã em que Deus está dizendo: eu vou quebrar esse ninho. Você não entendeu? Hoje o Senhor está dizendo: eu vou quebrar esse ninho. Eu vou tirar a tua plataforma. Eu vou mostrar para você que agora você vai ser conduzido por mim, não mais por ti. Você vai ser conduzido por mim, não mais pelas tuas emoções. Você vai ser conduzido por mim, não mais pelo que você acha, pelos seus achismos. Você vai ser conduzido por mim. Eu vou quebrar, eu preciso quebrar o ninho. Porque se eu não quebrar esse ninho, eu não te levo aonde eu quero, eu não te conduzo aonde eu quero, eu não consigo fazer você voar alto. Eu só vou conseguir fazer você voar alto se eu quebrar o ninho. Eu vou com o meu próprio bico, e eu posso quebrar o ninho, diz o Senhor, porque fui eu que confeccionei, fui eu que te gerei, fui eu que te fiz. Eu estou no controle da tua vida. Sou eu. Deus está dizendo: é tudo comigo. Eu vou quebrar o ninho. Agora eu vejo o Senhor enviando um anjo para trazer pão para Elias. O corvo tudo bem, mas anjo? Por quê? Porque agora Elias tinha que entender que mesmo na posição que ele estava, se sentindo deprimido, ainda assim existia um Deus que o entendia. Talvez eu não te entenda, mas Deus te entende. Talvez você não me entenda, mas Deus te entende. Mesmo vivendo aquela esfera, aquela depressão, o Senhor, não, vai lá, alimenta ele, ele não vai morrer, antes ele vai viver, e ele vai ver com os próprios olhos o que eu tenho para eles. Eles verão com os próprios olhos. Diga para ele que eu estou mantendo, mas eu tenho que quebrar o ninho.
Enquanto eu não quebrar o ninho, eu não consigo fazer ele ou ela chegar onde eu quero, voar da forma que eu quero. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu só posso ir até aqui. Queria muito que você estivesse comigo no culto da noite. Muito. Eu hoje contemplo uma águia voando. Olhando para nós. Fitando os olhos em você. Tem poder no olhar. Sabe o que a Bíblia diz? Que depois de Pedro negar Jesus 3 vezes, Jesus está sendo conduzido, carregando a sua cruz, e chega um determinado momento que ele cai. Ele tem dificuldade em levantar. Ele procura e está com o rosto todo ensanguentado. E aí, ele olha e vê Pedro. Na visão de Pedro, o olhar de Cristo era um olhar de condenação. Na visão de Cristo, olhando para Pedro, dizendo: Pedro, tu não sabe como tu será usado. Na visão de Pedro, Pedro se entristece. Na visão de Cristo, Cristo está dizendo: Pedro, você aliviará a dor de muitos e muitos se alegrarão por causa de ti. O teu presente não determina o teu futuro. O que você está vivendo hoje não determina o que Deus vai fazer amanhã na tua vida. Uou! Hoje o Senhor está dizendo: estou quebrando o ninho, porque agora é você e eu. Quem é o ninho? O ninho são as coisas que te prendem. Deus está dizendo: estou quebrando o que te prende. Estou quebrando aquilo que você se sente confortável. Estou quebrando. Estou quebrando. Você sabe que Cristo é o segundo homem, né? Tido como segundo homem. O primeiro foi Adão. Adão foi confeccionado do pó da terra. O Senhor assopra o ruá, o fôlego de vida. Ele morre e volta a ser pó. Aí o Senhor envia o segundo homem, Cristo, que vem dos céus para resgatar os seus na terra e os levar de volta para o céu. Olha a águia. O que eu tenho para você é muito maior do que tudo isso que você vive aqui nessa terra. Quando terminar aqui, eu tenho uma vida eterna no céu para ti. Porque eu sou o Senhor da tua vida. E ainda assim, no Evangelho de João, nós vamos observar no capítulo 10, versículo 10, eu já encerro, já era para ter encerrado. Esse texto é legal porque ele diz que o ladrão, algumas pessoas vão dizer que é o diabo, mas deixa eu explicar para você, não é o diabo, tá? É o ladrão. Então repita comigo: o ladrão vem somente para roubar, matar e... Aí Jesus vai dizer: me ajuda, vai, com fé, vai. Toma posse dessa palavra aí, vai, com fé. 1, 2, 3, vai. Sabe o que esse texto diz? A tua vida em abundância começa aqui e perpetuará na eternidade.
Ele quebra o ninho e ele começa a mostrar para você: agora se prepare, porque agora eu vou fazer você voar alto. À noite eu vou falar sobre uma crise que há durante o voo. Toca no teu irmão e diz assim: existem crises durante o voo, mas que são fundamentais para que você atinja lugares altos. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus?